Boa noite, Anaí. Boa noite, Ana Paula. Vamos convidar as nossas amigas. Estou aqui convidando. A dor foi toda embora. Eu posso me alegrar. Boa noite, Débora. O tempo de viver os planos do Senhor. Chegou o tempo. Vamos escrever nossa frase? Chegou o tempo de florescer. É tempo de florescer. Mandem o link, por favor, lá no nosso grupo. Ai, meu Deus, que chique. Os mais belos frutos, as mais lindas flores, darei a você, meu Senhor. O teu bom perfume as nações levarei, pois contigo nada temerei. Chegou o tempo de florescer, chegou o tempo De amadurecer. no teu jardim secreto estou, pra receber da vida que flui do Senhor. Chegou o tempo de florescer, chegou o tempo de amadurecer. E não importa a estação, minhas raízes são nutridas pelo autor da vida. Eu vou florescer. Boa noite, Irailde. Boa noite, Márcia. Boa noite a todas. Vocês que estão chegando, vão escrevendo a nossa frase. É tempo de florescer. Chegou a estação do florescer para nós, para as nossas vidas. E me falem se tá tudo ok aí para vocês, que para mim tá meio dividida a tela aqui, mas tá ok para vocês a imagem? Boa noite, Carol. Tá tudo ok para vocês a imagem? Boa noite, Conceição. Sejam todas bem-vindas. Vai chegando e colocando a nossa frase. Chegou o tempo de florescer. É tempo de florescer. Isa? O celular tá aí? Entra aqui na live e vê se tá tudo certo. Porque pra mim a imagem tá no seu celular, filha. Entra aí na minha live. É tempo de florescer. Muito bem. Obrigada, Ana Paula. Tá tudo certo a imagem então, né? Vamos convidar algumas amigas. Convide aquela amiga que precisa ouvir uma mensagem, que tem vivido crises no casamento, crises financeiras, crises emocionais. Hoje nós vamos falar de um tema. Vocês viram o tema que eu coloquei lá? Eu falei, gente, vou colocar um tema aqui para essas mulheres começarem a pensar. O que será que a Bia está inventando? Jezabel poderia florescer? O que vocês acham? Jezabel poderia ter um final diferente? Coloca para mim aqui nos comentários. Boa noite, Maria. O que vocês acham? Me falam na opinião de vocês. Jezabel poderia ter florescido, ter tido um final diferente? O que vocês acham? Contem pra mim.
Antes da gente começar. Aqui tem cupom de 15. O que vocês acham? Poderia, mas não teve, mas poderia, né? Na sua opinião, poderia. Quem mais? O que vocês acham? Jezabel poderia ter tido um final diferente? Tanto para ela quanto para sua família? Não vou deixar salva essa live, gente. Não vou poder deixar salva. Poderia. Quem mais? O que vocês acham? Jezabel, aquela mulher da Bíblia que muita gente fala espírito de Jezabel dentro da igreja, espírito de Jezabel não sei de quem. Vocês acham que ela poderia ter florescido? Oi, Val, boa noite. Quem tá chegando vai escrevendo, é tempo de florescer. Gente, então vamos lá, sem mais enrolas, né? Por que eu coloquei esse tema? Jezabel poderia ter florescido? Porque quando eu olho para a história de Jezabel, eu não olho para Jezabel com o olhar religioso que muitas igrejas têm. E me entendam com muito amor, tá? Não estou aqui para ser advogada de Jezabel e nem para defender a conduta dela, mas para trazer uma perspectiva diferente e analítica em cima dos comportamentos e do fim da história dessa mulher. Ana Paula, hoje não, hoje é uma live diferente, nós vamos falar sobre esse tema, mas segunda-feira a gente volta com o livro normalmente, tá? A partir de segunda-feira a gente volta normal com o devocional de manhã e lendo o livro. Hoje eu quis trazer um conteúdo diferente, esse conteúdo sobre Jezabel e Esther gerou muita curiosidade para algumas pessoas e começou a entender algumas questões, e eu quis trazer ainda hoje esse tema para a gente conversar um pouco mais, porque muitas vezes nós temos essa visão religiosa de quem foi Jezabel. A gente fala dela hoje como sendo um espírito. Espírito de Jezabel. Eu mesmo já fui chamada por esse nome, gente. Pois é. Então as pessoas elas confundem as coisas e levam tudo para esse lado espiritual, né? E Jezabel, ela foi uma pessoa, uma mulher, assim como eu e você. E ela teve uma história. E por conta dessa história que Jezabel teve, o mapa emocional de Jezabel guiou ela para esse fim que ela teve. Só que não guiou somente ela, guiou os seus filhos, o seu marido, o seu reino para um lugar de morte. O que o inimigo faz? Rouba, mata e destrói. E o que eu tenho falado para vocês? Boa noite, Betânia. O que eu tenho falado para vocês? Que o inimigo usa das nossas dores e feridas emocionais para gerar roubo, morte e destruição dentro do nosso lar, dentro da nossa vida financeira, dentro da nossa autoestima. E Jezabel, ela foi um instrumento de destruição, de apostasia, de idolatria, de feitiçaria, porque Jezabel, como mulher, tinha um mapa emocional de feridas emocionais. E o que é esse mapa emocional, para quem não assistiu o nosso aulão Feridas Emocionais? O mapa emocional, eles são memórias do nosso passado que guiam as nossas escolhas e ações no nosso tempo presente. Todo mundo tem um mapa emocional. Eu e você temos um mapa, e esse mapa guia como eu vou agir no hoje, no agora, e como eu vou enxergar o meu futuro. Mas vamos lá, quem foi Jezabel? Jezabel, ela foi esposa de Acabe, o rei de Israel, nos anos de 874 a 853 a.C. Jezabel era filha de Etibaal, rei e sacerdote de Tiró e Sidom. A história de Jezabel na Bíblia está registrada nos livros de 1ª e 2ª Reis, se você quiser estudar a história dela mais completa. A rainha Jezabel ficou conhecida principalmente por ser uma mulher má e perversa. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Ai, Ju, é você, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda à nossa live. Jezabel, ela ficou conhecida por ser uma rainha, uma mulher má e perversa
que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Falar sobre quem foi Jezabel é falar numa das pessoas mais lembradas dentre todos os personagens bíblicos. Jezabel, ela ficou marcada dentro da história e ela até hoje é muito citada, até nesse sentido de espírito de Jezabel dentro da igreja, porque existem comportamentos que trazem a memória de como Jezabel agiu. E o que é isso, Bia? São arquétipos, são modelos que vão se repetindo. Mas isso daqui vocês não vão entender aqui. Só quem estiver dentro da mentoria que eu vou aprofundar esse assunto. Aqui eu quero trazer umas pinceladas, né? Jezabel, ela era uma princesa. Então prestem atenção. Jezabel, ela era uma princesa dos Sidônios que se casou com Acabe. Esse casamento ocorreu como tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel. Então foi um acordo. Esse casamento foi um acordo. E eu quero que você preste muita atenção nessa observação, que Jezabel era uma princesa que se casa com o rei, ou seja, ela está sendo promovida a rainha através desse casamento que foi feito através de acordo. Ou seja, Jezabel se casou por amor. Jezabel pôde escolher o homem que ela ia casar. Ela se casou apaixonada por Acabe. O que você acha? O que vocês acham? Jezabel casou apaixonada? Pensa como mulher, gente, não nesse negócio de espírito, pensa como uma mulher. Jezabel é uma mulher que casa com o rei Acabe por um acordo entre o seu pai e o reino lá, e o reino de Acabe. Você acha que Jezabel casou-se apaixonada e feliz? Ela escolheu esse casamento? A Val acha que não. Vamos participar, que vocês sabem que eu adoro que vocês participem. Eu não gosto de ficar falando aqui, falando. Eu gosto que a gente bate papo. Não. Então, algumas acham que não. Imagina você casar com um homem que você não ama, que você não escolheu para se casar, mas você está se casando só porque o seu pai fez um acordo entre reinos. Será que você se casaria feliz e se sentiria realizada como mulher? O que você acha? Ela não, com certeza não. Se a minha mãe colocasse, meu pai ou minha mãe me colocasse para casar com um homem que eu não amava, simplesmente por acordo político ou financeiro, eu não seria uma mulher realizada. E vocês sabem que em muitas culturas isso acontece. E nessa cultura aconteciam os acordos e as princesas tinham que se casar simplesmente porque o seu pai queria fazer um acordo político com outro reino. Então a gente já vê que Jezabel se casa com um homem que ela não ama, escolhida pelo seu pai. Então, será que ela era feliz com essa escolha? Lógico que não. E aí, vamos continuar na história. Jezabel foi uma devota de Baal, um deus cultuado na Fenícia. Quando casou-se com Acabe, foi feito um tratado para que ela pudesse continuar adorando. Olha aí, ninguém fica feliz em se casar forçado. Você já começa a olhar para Jezabel com uma outra história, outra perspectiva. Opa, peraí. Tem uma história de dor aqui, tem um mapa de dor atrás dessa mulher má, perversa e vingativa. Então, vamos lá. E aí, ela era devota do deus Baal. Por que ela era devota do deus Baal? Porque ela cresceu nesse ambiente onde o seu pai, onde o povo ali cultuava o deus Baal e a deusa Aserá. Esse deus Baal, naquela época, gente, haviam sacrifícios de criança. Não naquela época só, nós sabemos que até hoje isso continua, mas, enfim. Naquela época, o deus Baal era um deus que precisava fazer alguns sacrifícios ali. E a deusa Aserá também tinha sacrifícios que eram feitos para ela, com rituais ali, né, da sensualidade e tudo mais. Jezabel se casa com Acabe e leva essa cultura com ela. Jezabel já se casa marcada por uma história. Vamos voltar um pouquinho atrás na história de Jezabel. Jezabel, uma menina que cresce no meio de homens, que os homens são poderosos, os homens estão no governo,
os homens escolhem e os homens que comandam. E as mulheres são apenas uma massa de manobra para gerar filhos e para gerar fertilidade, porque elas eram usadas nos rituais. Então imagina uma menina que é criada nesse meio, assistindo o que essas mulheres passavam, porque imagina você ter que gestar filhos e ainda ter que dar esses filhos em sacrifício, ter que passar por rituais, sendo que você nem poderia ter escolha. Será que uma menina que cresce nesse ambiente, ela vai se tornar uma mulher curada ou uma mulher ferida? O que vocês acham? Uma menina que cresce num ambiente onde mulheres são usadas como massa de fertilidade e de gerar filhos para sacrifícios, ela vai crescer sendo uma mulher curada ou uma mulher ferida? Ferida? Exatamente. O que vocês acham? Quem mais? Uma mulher ferida ou uma mulher curada que cresce nesse ambiente? Ferida. E qual era aqui a gente vê na história que nem é citado o nome da mãe de Jezabel, né? Para você ver como era naquela cultura a desvalorização da mulher. Então vamos lá, para vocês entenderem. Todo mapa emocional de feridas vai conduzir uma mulher para um lugar onde ela vai se personificar para lutar uma luta. Jezabel cresce nesse lugar e ela se torna uma mulher heroína, guerreira, que vai lutar a causa dessas dores dessas mulheres que ela convivia ali. E a principal raiva, e quem é que Jezabel mais persegue? São os homens ou são as mulheres? Olha, a Ana Paula falou, sem dúvida, ferida, a Carol dilacerada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Agora imagina, Jezabel perseguia mais quem? Os homens ou as mulheres? Quando a gente olha para a história, primeiro ela já chega dominando o rei Acabe, com a sua sensualidade, com seu corpo bonito, com a sua personalidade forte e dominante, impulsiva, violenta. E a raiva de Jezabel maior era de quem, na sua opinião? De homens ou de mulheres? Homens. Quem mais? Quem mais? Homens. Homens. Então vocês começam a compreender que Jezabel tinha um mapa emocional de feridas emocionais, principalmente com a figura masculina. Ela queria se vingar por revolta. Exatamente, muito bem. Vocês estão entendendo perfeitamente onde eu quero chegar com vocês. Jezabel, ela foi criada dentro de um lugar onde ela viu mulheres sendo feridas. E ela vai crescendo e se torna essa mulher que vai lutar a dores dessas mulheres que antecederam ela. Só que toda luta toda guerra toda missão, Jezabel tinha uma missão, que era vingar essas mulheres, destruindo principalmente as figuras masculinas. E foi isso que Jezabel fez desde quando ela se casa com Acabe. Primeiro destruir a masculinidade de Acabe, depois Jezabel vai perseguir os outros profetas, ela vai perseguir quem entra na frente dela e vai matar os profetas, ou seja, Jezabel tinha uma missão, vingar
e destruir a figura masculina, porque essa figura masculina oprimia as mulheres que antecederam ela. A gente começa a entender que, desde pequena, nós começamos a perceber o meio que vivemos e pegamos para nós causas, missões, para fazer jus às dores que as mulheres que nos antecederam viveram. Vocês estão entendendo? Então Jezabel cresce, se torna uma mulher que agora ninguém me fere mais, homem nenhum manda em mim, e ela assume uma personagem de uma mulher heroína, sensual, desconectada do seu corpo, porque ela usa o corpo para conseguir o que ela quer, mas ela não se importa com as suas emoções, com as suas necessidades, e ela faz o que é possível e preciso para alcançar o que ela precisa. Então, ou seja, ela está totalmente desconectada do sentir, porque ela não tem empatia nenhuma pelo próximo, e ela está em meio a uma missão de vingança. E toda pessoa que se passa, que entra na frente dela, ela vai derrubar e passar por cima como um furacão, como uma leoa, e ela vai em cima. Então, a primeira pessoa que ela começa a ter problema é com Elias. E Elias é um dos instrumentos para trazer cura para a vida de Jezabel. Por quê? Elias, ele aparece para Jezabel e confronta as escolhas de Jezabel. Um dos episódios mais conhecidos da história de Jezabel é quando Elias confronta Jezabel. E nesse momento Jezabel, ela fica com muito ódio de Elias e ela vai em cima mesmo, e ela não aceita nenhuma ordem, e ela não aceita nada que o profeta fala para ela. E o profeta Elias, ele vai até ele fala para ela, faz um desafio, né? Vamos ver quem de fato é Deus. E aí o Senhor manda chuva, manda água ali naquele sacrifício, vocês conhecem a história. E ela fica com muita raiva de Elias. Então, Elias é a primeira pessoa que é inserida na vida de Jezabel para que ela seja curada. Por quê? Ela precisava lidar com essa raiva que ela tinha do masculino. Só que ao invés dela lidar com isso, ela fazia o quê? Ela jogava toda essa raiva em cima dos homens que passavam pela vida dela e dilacerava esses homens. Matava, fazia coisas terríveis como Nabote, né? Jezabel, ela queria a vinha de Nabote, né? O Acabe desejou a vinha desse homem, as uvas dele, e por ele não dar, ela cria toda uma história, uma narrativa para poder ter acesso a esse terreno, né? Então ela era uma mulher que, ou seja, ninguém vai falar que eu não posso nada, eu posso o que eu quiser. Então uma mulher ferida que assume um lugar de autoridade, ela começa a massacrar quem está abaixo dela. Então, tudo que uma mulher que está com um mapa emocional de dor assume de liderança na igreja, assume um casamento, assume um cargo na sua igreja, essa mulher vai deixar uma marca sangrenta. E o que nós temos visto são pessoas que querem cuidar de outras pessoas, porém, elas estão cheias de dor e cheias de feridas. E estão colocando essa dor, projetando essa dor, essa ferida fora delas. Jezabel projetou a raiva do seu pai, do masculino, em outros homens. E nós fazemos isso hoje. Nós projetamos as nossas dores no nosso marido. Nós projetamos as nossas dores quando o seu pastor te confronta, quando o seu chefe te confronta. E nós fazemos essas projeções o tempo inteiro. Só que Jezabel, ela também tinha problema com mulheres. Porque ela estava competindo o tempo inteiro com as mulheres. Então você entende que o problema dela não era só com os homens. Ela era ferida e competia com as mulheres, e onde ela passava ela queria destruir o masculino, mostrando que ela era uma mulher muito mais forte do que eles. E Jezabel, ela conduziu os seus filhos para a destruição. Ela conduziu os seus filhos para a idolatria, para a prostituição, e conduziu o reinado para a morte. E também se conduziu para esse lugar. Os seus filhos morreram,
o seu marido foi destruído e ela morreu e foi comida por cães. E o que eu quero falar para vocês? Jezabel, ela tinha de tudo para florescer. Só que existiam passos que ela precisava dar. E qual é o primeiro passo que Jezabel precisava dar? Na sua opinião, o que você acha que Jezabel deveria ter feito e aceitado passar para florescer? O que você acha na sua opinião? O que Jezabel era fundamental e crucial para ela não ter esse final? Ver os seus filhos mortos, seu marido morto, ela morta de forma terrível, mas orgulhosa lá o tempo inteiro no seu castelo, né? O que Jezabel precisava ter feito para florescer, para ter um final diferente? De cura. O que mais? O que você acha que Jezabel precisava ter feito? Eu vou trazer 3 passos que Jezabel, se Jezabel tivesse se submetido, ela teria florescido e teria conduzido a sua casa e a sua família para um lugar de cura. Vamos lá para o primeiro passo? Jezabel precisava olhar suas feridas. Uau, muito bem, Ana Paula. Primeiro passo, Jezabel precisava parar de lutar as dores das mulheres que antecederam ela. Ela precisava entender que essa luta que ela estava travando contra o masculino e essa disputa com as outras mulheres estava destruindo ela mesma. Então, Jezabel, o primeiro ponto, ela precisava deixar com essas mulheres, deixar com a mãe dela a dor que era dela e seguir para construir uma história diferente. Jezabel tinha tudo para construir uma história diferente. Ela estava saindo do meio do seu povo, que era idólatra, que era terrível, para ir para um povo que adorava a Deus. E ela tinha tudo para ser curada naquele lugar. Ela tinha tudo para se submeter, para ouvir o que o profeta disse para ela. Ela tinha tudo para ser uma mulher amada naquele reino por Acabe. Mas por conta das feridas de Jezabel, pela missão que ela estava travando, pela sua mãe, pelas outras mulheres que antecederam ela, ela destruiu a ela mesma e a sua própria família. E aí eu te pergunto, quais lutas eu e você estamos lutando pelas dores das mulheres que nos antecederam? Será que nós também estamos como Jezabel, como uma heroína, como uma guerreira, que não se submete a homem nenhum, que não aceita ordem de homem nenhum, que disputa, que compete com o marido o tempo inteiro, que diminui o marido o tempo inteiro, que joga nele a sua raiva, a sua frustração, que critica, que rouba a força e a potência desse marido. Uma mulher ferida, ela rouba a potência do seu marido. Ao invés dela deixar que esse marido se fortaleça, ela castra esse marido constantemente, deixando ele fraco, dependente, omisso e submisso a ela. Uma mulher curada, ela entende a autoridade do seu marido e fortalece o sacerdócio dele. Agora começa a olhar para você. Você fortalece o sacerdócio do seu marido ou você enfraquece a masculinidade dele? Com críticas, com julgamentos, mostrando que você é maior, mostrando que nada que ele faz é suficiente. Como tem sido essa área na sua vida? Se Jezabel tivesse olhado para isso, ela teria muitas possibilidades de ter um final diferente. Segundo ponto, Jezabel precisava ressignificar a sua relação com seu pai. Ela precisaria dar um novo sentido para a história dela com o pai dela. Porque se ela perdoasse o pai, se ela ressignificasse a história com ele, ela não ia projetar essa raiva em Acabe, em Elias, em Nabote, nos profetas de Israel. Por quê? Porque nós projetamos. Você olha para o seu marido da forma que você olha para o seu pai. Você enxerga no seu marido a forma que você enxerga o seu pai. E você que não é casada, quando você vai se relacionar, você acaba atraindo o mesmo perfil
do seu pai. Por quê? Porque você está com uma mágoa, com uma ferida aberta dentro de você e sem perceber você escolhe o mesmo tipo de homem que coloca você no mesmo lugar de dor. Então Jezabel, você começa a entender que Jezabel se parece também com a nossa história muitas vezes, com a história de muitas mulheres que nós nos encontramos no nosso dia a dia, e aí a gente fica com esse negócio de espírito de Jezabel. Gente, é uma mulher machucada, é uma mulher ferida, que está lutando uma guerra pelas suas ancestrais, que está colocando para fora dores que são dela e projetando isso fora. E ao invés da igreja tratar essas mulheres, ao invés da igreja acolher essas mulheres e dar cura, dar acolhimento, o que elas fazem? O que eles fazem? Acham que é demônio, que é espiritual e não resolve aquilo na camada do emocional. Então muitas vezes a gente julgou tanto a história de Jezabel, mas muitas vezes nós estamos repetindo o mesmo caminho que ela. Porque nós estamos com o mesmo mapa de ferida, a gente só não está promovendo idolatria, levantando altares, mas nós estamos competindo com as outras mulheres, não acolhemos outras mulheres, nós só queremos estar no meio de mulheres que falam a nossa mesma língua, e quando a gente se encontra com uma que não fala, simplesmente a gente exclui, a gente rejeita, a gente critica, a gente compete umas com as outras, porque dentro da igreja, dentro das instituições, os maiores conflitos são entre quem? Coloca aqui para mim. Dentro do lugar que você congrega, os maiores problemas estão entre quem, gente? Boa noite, Josiane, Edna, sejam bem-vindas. Os maiores problemas dentro das instituições estão entre quem? Quem mais critica outra mãe? Quem mais critica outra esposa? Outra líder, outra pastora, quem é, gente? As mulheres. As mulheres estão o tempo inteiro competindo entre elas, criticando umas às outras, julgando uma a outra e diminuindo quem, gente? Qual é o maior papo entre as mulheres? Diminuindo o masculino. Homem é tudo igual. Homem, se a gente for esperar por eles. Ou seja, qual é a nossa semelhança com essa história, gente? Qual é a nossa semelhança com essa história de Jezabel? O mapa emocional de feridas emocionais. E muitas vezes nós estamos lutando uma guerra de dores que nós vimos nossa mãe passar. Olha só a Carol falando, acho que é a primeira vez que vejo alguém olhar com tantos detalhes e entrelinhas do comportamento dela. Sempre julgada. Sempre foi uma mulher julgada. Sempre foi uma mulher que pegaram ela como exemplo. É igual Eva, gente. A gente fala assim, quando a gente chegar no céu, a gente vai querer ter uma conversa com Eva. Tudo é culpa de Eva, ou seja, mulheres impondo culpa sobre outras mulheres. E isso está dentro dos movimentos. O movimento feminista, ele só apoia mulheres que falam a sua linguagem. Que movimento é esse? Eu sou cristã e eu apoio qualquer tipo de mulher, independente da sua religião, da sua crença, eu vou abraçar e vou acolher. Por quê? Porque esse é o meu papel sendo uma mulher que quer promover cura. Mas o que a gente vê hoje? Nós vemos mulheres que só apoiam mulheres que falam, é da sua tribo. E não é assim que funciona. Uma mulher curada, ela enxerga para a história com outra perspectiva. Quando eu comecei a estudar a história de Jezabel, eu falei, gente, quando eu começar a falar sobre isso, vão falar que eu estou defendendo a mulher. Vão falar que eu estou a favor do que ela fez. Mas eu não estou defendendo Jezabel, eu estou trazendo pontos da história dela que justifica os comportamentos que ela teve. Mas não o fim que ela teve, porque ela teve a oportunidade de mudar. Ela teve a oportunidade de ser uma mulher diferente. E talvez eu e você temos a oportunidade de construir uma família diferente da que viemos. Mas o que fizemos? O que estamos fazendo? Repetindo os mesmos comportamentos.
falando como nossa mãe falava, agindo como nossa avó agia, sendo fria como elas eram. Às vezes encontramos homens magníficos, carinhosos, que se preocupam com a gente. E o que a gente faz? Maltrata, é fria, é distante. Jezabel saiu de uma cultura de idolatria, de uma cultura que mulheres não eram valorizadas, e foi para uma cultura onde o homem respeitava a mulher, porque na cultura de Israel a mulher só podia ser tocada no casamento. A mulher lá era mais valorizada do que na cultura dela. Ela não era usada como massa para sacrificar crianças. Na cultura dela era assim, ela foi para uma cultura diferente. Ela teve a oportunidade de conviver com um homem diferente do seu pai. De conviver com mulheres diferentes da cultura que ela veio. De adorar, de ter uma religião diferente da religião que ela veio. Mas o que ela fez, gente? Ela repetiu os mesmos comportamentos de quem? Do seu pai. Porque aquilo que nós rejeitamos, nós nos tornamos. Então, se você rejeita sua mãe, você vai repetir a história dela. Se você rejeita seu pai, você vai repetir a história dele. Ou vai atrair um homem igual a ele. Muitos não estão preparados para essa conversa. Inclusive, perdem almas por essa falta de entendimento. A falta desse tipo de acolhimento, o julgamento é muito forte, mesmo que de forma indireta. Isso é real. Carol, eu passei por isso na minha pele. Eu era uma pessoa ferida, que tinha uma ferida aberta de abandono, de rejeição. E eu cometi erros por ser imatura, mas por querer chamar a atenção dos meus pastores em uma igreja que eu participava. E quando eu falei o que eles não queriam ouvir, de certa forma, eu fui expulsa da igreja e chamada de Jezabel. Então, assim, eu senti isso na pele. Eu era uma pessoa que estava doente emocionalmente, que tinha feridas, era imatura. E que fui colocada num lugar de muita pressão, de muita cobrança. E quando eu precisava de ajuda, eu ouvi que eu não tinha nada a receber daquele lugar. Entendeu? Então, muitas vezes, nós estamos precisando de acolhimento e de ajuda, e o que nós recebemos? Entende? Então, a gente precisa entender, principalmente no meio cristão, gente, tudo é levado para o lado de demônio, de espírito, de não sei o que. Depressão, ansiedade, bipolaridade. As pessoas estão doentes dentro da igreja. Dentro da igreja tem pessoas narcisistas, psicopatas, doentes emocionais, e elas ficam manipulando as pessoas como massa. Por quê? Porque não estudam, não levam conhecimento emocional para dentro da igreja. Entende? E nós precisamos ter cuidado com isso. Ter cuidado com isso. Nem todo mundo realmente está preparado para esse assunto. Eu comecei a estudar isso há alguns anos atrás. E eu parei, porque eu falei, gente, ninguém vai dar voz para esse assunto, não. Vão falar que eu estou defendendo, por quê? Porque eu fui chamada disso. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa acordar e entender que as histórias da Bíblia são modelos para nós. Jezabel é um modelo, ela é um arquétipo. E muitas de nós estamos repetindo esses modelos. Quando a gente vê hoje no mundo mulheres que estão aí feridas, que estão sangrando, são mulheres que estão machucadas. E essas mulheres podem ser eu e podem ser você. Eu fui essa mulher por muito tempo. Eu tive a oportunidade de me casar com um homem diferente. Eu tive a oportunidade de ser cuidada, de ser amada. E eu deixava? Não, eu não deixava. Entende? Meu marido queria me ajudar, eu aceitava a ajuda dele? Não, porque para mim ele não prestava para nada. Era isso que passava na minha cabeça. Por quê? Porque eu era autossuficiente. Quantas de nós somos assim, gente? Quantas de nós somos assim? Eu tinha raiva do meu pai, eu descontava a raiva nele. E Jezabel era o quê? Ela estava fazendo a mesma coisa. Perdoei meu pai biológico porque eu precisava me libertar de tanto ódio que as ações dele me causaram indiretamente. Ele sequestrou meu irmão por não aceitar o fim do casamento com minha mãe. Não é fácil.
A Irailde, eu também por isso estava passando por uma crise e fui convidada a me retirar. Olha só, gente. Eu foi expulsa, não fui convidada. Eu e toda a minha família, nós fomos expulsas da igreja e todas as pessoas que eu cuidava. Mas eu precisava me livrar daquele peso e foi a minha melhor escolha. Os ressentimentos não faziam parte da minha natureza. Perdoar e ser perdoado é libertador. Enquanto a gente não ressignifica a nossa história, a gente vai competir com mulheres, criticar mulheres e vamos ficar levantando bandeiras que a gente apoia, que não sei o quê, e vai ficar competindo com o masculino o tempo inteiro. E o outro ponto que Jezabel precisava para florescer, o último ponto, na minha opinião, poderia colocar mais, gente, mas eu trouxe 3. Abrir mão do poder. Toda mulher está em busca de um poder. Uma mulher ferida, toda não, corrijo. Uma mulher ferida vai estar em busca de poder. Jezabel estava em busca de poder. E ela se destruiu em busca disso. Existe outro tipo de mulher que ela se torna uma mulher que a gente chama da mulher boazinha, da donzela, que ela também usa da sua bondade para manipular e controlar o outro, mas não é esse modelo que eu vou usar aqui hoje. Eu quero usar o modelo desse arquétipo da mulher guerreira, heroína, que está lutando dores das suas ancestrais, que massacram o masculino, que diminuem o masculino, que diminuem o seu marido. Outro dia eu falei sobre a questão do feminismo aqui no meu Instagram. Muitas mulheres se intitulam não feministas, mas elas têm condutas iguais às mulheres do feminismo, principalmente nessa luta contra os homens. Como é que você se comporta quando seu marido te corrige? Você grita com ele? Você se faz de vítima? Você cria toda uma situação ou você sabe ouvir com humildade? Quando o seu pastor fala alguma coisa que você não quer ouvir, como é que você age? Será que você sai de lá e fala mal dele? Julga, critica? Quando seu chefe fala com você da forma que você não gostaria, o que você faz? Você está entendendo que nós não estamos tão diferentes que Jezabel? Quando a gente começa a olhar para a nossa sombra, para os nossos defeitos, a gente começa a entender que nós somos humanas, assim como ela foi humana. Assim como a outra mulher é humana, que ela só está ferida. Ela só está fora da sua identidade. E muitas de nós estamos fora da nossa identidade, porque estamos sendo guiadas por um mapa de dor. Lembra que eu falei para você eu falei no aulão, se você estava lá, no aulão Feridas Emocionais, que existem 2 tipos de mapa. Existe o mapa emocional movido pelo amor e existe o mapa movido por dor. E esse mapa, ele vai direcionar você aqui hoje a fazer escolhas, ou seja, toda vez que você precisa lidar com uma questão, você traz essa bagagem lá do passado e o negócio sai do controle. Você já se pegou tendo reações desproporcionais? Uma coisa que era desse tamaninho, quando você viu, o negócio já estava grande demais. Você já se pegou e falou, meu Deus, por que eu fiz isso tudo? Era um negócio tão pequeno. Por quê? Porque o seu mapa emocional é de dor. Todas nós temos um mapa emocional. Escreve nos comentários para mim, mapa emocional. Mapa emocional. Vou mostrar algo aqui para vocês, para a gente finalizar. E eu espero que vocês tenham mudado um pouco a sua visão sobre a história de Jezabel. Eu gosto de estudar a história de Jezabel, por quê? Porque eu uso ela como arquétipo e uso a história de Esther como arquétipo. Muitas vezes, nós olhamos para Esther como ela sendo uma mulher que era totalmente ali perfeita, né? Só que Jezabel, Esther, né? Esther também, ela tinha suas feridas. E ali, naquele momento que ela precisou salvar o seu povo, Deus estava conduzindo Esther para a maturidade. Mas isso vai ser para outra live, tá? Vocês querem que eu fale sobre isso com vocês
outro dia sobre o mapa emocional de Esté. Esté também, ela era ferida, gente. Esté também tinha um mapa emocional também de dor. E no momento que Esté precisou falar com o rei, gente, ela precisou assumir um lugar que faltava dentro dela. E ela foi para um lugar de maturidade. Esté, quando ela salva o seu povo, Deus estava promovendo Esté. Esté não era curada totalmente, não. Esté também era ferida. Só que ela aceitou o processo e amadureceu naquele processo. Jezabel teve a oportunidade de amadurecer, de florescer, de ser curada e de viver uma história diferente, dar para os seus filhos uma história diferente. Mas ela não escolheu isso. Estão pedindo para eu deixar salva, né, gente, a live. O que vocês acham? Eu deixo salva ou não? Acho que eu vou jogar lá no meu canal do YouTube. Mapa emocional, muito bem. Mapa emocional. Todas nós temos um mapa emocional. Me fala na sua opinião, qual é o seu mapa emocional? É um mapa emocional baseado em amor ou em dor? Coloca para mim nos comentários que a gente já vamos terminar. O seu mapa emocional, o que você acha? Ele é um mapa emocional de dor ou de amor? De dor, de dor, de dor. De dor. E eu vou tirar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Eu vou virar a minha câmera, porque eu quero mostrar algo para vocês que eu mostrei lá no nosso aulão. Esse conteúdo, gente, é um conteúdo que mudou a minha vida e que mudou a vida de algumas mulheres só de terem conhecido esse modelo PPF. Eu vou até modificar isso aqui para mapa emocional, tá? Eu vou começar mostrando para vocês aqui, ó. No tempo presente, que é o agora, nós fazemos escolhas e temos ações. Eu vou falar bem rapidinho. No aulão, vocês têm ele completo, tá? Tá lá no meu canal do YouTube. Bem detalhado e dá para assistir lá a hora que você quiser. Por enquanto, tá? Terça-feira nós vamos tirar. Vamos lá. No tempo presente, nós fazemos escolhas e temos ações. No futuro, nós fazemos projeções. Essas projeções e essas escolhas são baseadas no passado, no nosso mapa emocional, nas nossas memórias, que podem ser de amor, que são memórias de importância, pertencimento, nutrição, acolhimento e proteção. Quer saber melhor sobre cada uma? Tá lá no canal do YouTube, tá? Se eu tenho esse mapa emocional de amor, eu vou fazer escolhas assertivas e equilibradas, no tempo certo, no momento certo e com a precisão correta. Vou olhar para o meu futuro com uma projeção de sentido, de paz, de propósito, de alegria. Agora, se eu tenho um mapa emocional de feridas emocionais, que vocês sabem que são 5, feridas da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça, eu vou ter escolhas no meu presente disfuncionais, desequilibradas e vou fazer escolhas fora do tempo e desproporcional ao que está acontecendo. E eu vou olhar para o meu futuro cheia de quê, gente? De medo e de ansiedade. Então, se o meu mapa emocional é de amor, eu tenho escolhas hoje, gente, assertivas, equilibradas, sou bem-sucedida no meu casamento, eu sei ter uma boa relação com os meus filhos, minha vida profissional está acontecendo, minha relação com Deus é incrível, meu ministério está acontecendo, eu olho para o meu futuro, enxergo propósito, sentido, leveza. Agora, se eu tenho um mapa de feridas emocionais, eu olho para trás e fico presa na depressão. Quando eu vou agir, eu sou uma mulher desequilibrada, impulsiva, emotiva demais, faço escolhas erradas, no tempo errado, desproporcional e olho para o futuro, estou cheia de ansiedade. E aí, como é que eu faço para resolver isso, gente? Eu preciso olhar para todo esse conteúdo. E na mentoria Florescer, é isso que vai acontecer. Nós vamos olhar para cada uma dessas feridas.
Travou, gente? Ou tá ok? Tá ok ou tá travado? Me falem aí. Tá ok, né? Então, dentro da mentoria Florescer, você vai olhar para esse conteúdo, para esse mapa emocional. Para quê, Bia? Para eu mudar as minhas ações no meu tempo presente. Por quê? Porque a gente começa a entender que o que destrói os nossos sonhos são as nossas, o que, Bia? Nossas escolhas. Sou eu que estou destruindo a minha casa com a minha própria mão. O que a Bíblia fala, mulheres? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. A mulher tem um poder de influência enorme dentro do seu lar. E a Jezabel é o exemplo de que uma mulher ferida, com um mapa emocional de feridas, ela vai destruir a sua casa. Eu estou falando que a culpa é toda da mulher? Não, Acabe tem uma responsabilidade também dentro disso tudo. Mas a mulher, ela tem um poder de influência, de influenciar, de gerar a atmosfera do seu lar. Que rainha você tem sido? Para onde você está conduzindo o seu lar, a sua casa, a sua família, o seu casamento? Será que você está deixando o seu marido enfraquecido ou você está fortalecendo quem ele é? Como é que você tem conduzido os seus filhos para onde, gente? Quantos filhos crescem dentro da igreja, mas estão aonde? Na prostituição, no homossexualismo. Para onde nós estamos conduzindo nossos filhos, gente? Para onde nós estamos nos conduzindo como mulher? Para a vida ou para a morte? Para a abundância ou para a escassez? Nós precisamos entender que nós estamos conduzindo o nosso lar. E a mentoria é uma oportunidade para você olhar para esse mapa e mudar as suas ações, as suas escolhas e conduzir a sua casa para um lugar de cura. Vocês entendem isso? Quem quer florescer? Quem quer florescer? É uma oportunidade. Quem assistiu o aulão viu. É a oportunidade. De 2.300 você vai pagar 12 de 59,58. É a oportunidade, a última do ano. E esse valor é só para essa turma. É a minha primeira turma com esse tema, com todo esse conteúdo que eu uni dos meus cursos, das minhas formações e vou trazer para você completa. Lá você vai entender com qual arquétipo, com qual modelo de mulher eu estou identificada. E vocês querem que eu fale de Esté? Esté também estava identificada com o modelo. Só que Esté teve um final diferente, sabe por quê? Porque ela aceitou o processo. A Ana Paula já está dentro da mentoria e ela vai florescer. Nós temos a Val também que já está dentro. Gente, não fique esperando. É a sua oportunidade. A vida que você não tem está dentro daquilo que você ainda não conhece. A Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento que você vai adquirir dentro da mentoria vai mudar a sua história, não só a sua história como mulher, mas também a sua história como esposa, como mãe, como filha de Deus e na sua vida profissional também. Porque eu não quero só que você fique num lugar de dependência, às vezes não conseguindo. Quantas mulheres gostariam de ter entrado para a mentoria e não conseguiu porque não tem independência financeira? Ai, Bia, mas tem independência financeira. É errado. A gente tem que depender totalmente do nosso marido. Quem disse que isso é uma verdade totalmente certa e correta? Somente é isso e pronto. A mulher de Provérbios, ela era uma mulher próspera. Ela era uma mulher que tinha terras, que fazia negócios. Então, é permitido sim que nós mulheres sejamos prósperas, que você consiga da sua casa fazer a sua renda. Eu trabalho dentro de casa, eu estou aqui no meu escritório, minhas filhas estão ali na sala e eu posso estar com ela, eu posso cuidar do meu lar, eu posso fazer um almoço, porque antes eu não podia. Eu era escrava do trabalho. Eu tinha que sair de casa todo dia para cuidar da beleza de outras mulheres, mas eu não cuidava da minha.
Eu tratava aquelas mulheres no meu trabalho bem, chegava em casa e tratava minhas filhas mal, descontando toda a minha raiva, a minha frustração. Então, que mulher você tem sido? É a oportunidade de você florescer, tá, minha linda? E nós ficamos por aqui e depois me falem lá no meu direct se vocês querem que eu faça a live para falar sobre a Rainha Esther. Rainha Esther, ela também tem muito a nos ensinar, tá bom? E aí me falem depois se vocês querem, que eu vou pensar se eu faço uma live, acho que no domingo, porque segunda-feira nosso devocional volta para o normal, tá? Devocional Florescer. E é isso, meus amores. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, hein? Para hoje. Espero que tenha trago para vocês ensinamentos, que vocês tenham entendido essa história, entendido o poder de como as nossas feridas destroem os nossos sonhos. Muitas vezes o nosso sonho de ter uma família, o nosso sonho de ser uma mãe diferente, e comigo foi do mesmo jeito, tá? Só não vou contar isso aqui para não alongar, mas se você quer conhecer minha história, quer conhecer um pouco mais sobre esse modelo que eu mostrei para você, tá lá no meu canal do YouTube e eu vou jogar a live lá no YouTube, tá bom? Então não vou salvar aqui no Instagram, mas eu vou jogar essa live lá no meu canal do YouTube, tá bom? E aí vai dar para você acompanhar ela completa, assistir mais uma vez, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer mais insights para você. Fica com Deus. Ainda dá tempo de entrar, o link tá na bio. Espero você para caminharmos juntas, curar esse mapa emocional, pra gente florescer, sermos mulheres curadas, maduras e que não vamos repetir as dores da nossa mamãe, da nossa vovó, mas que através de nós vamos escrever um novo legado na nossa família. Chega, acabou em você. Um beijo, vamos florescer, minhas lindas. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês. Amo a vida de vocês e quero ver vocês florescendo. Vem comigo, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.